Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é quinta-feira, 13 de março do ano de 2025. Comigo aqui na bancada, Daliano Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também, que acompanha o Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. Agora em Mineiros faz 21 graus, a máxima prevista para hoje é de 30 graus. A umidade relativa do ar pode ficar entre 61% e 96%. Será uma quinta-feira de sol com muitas nuvens, tempo nublado e chuva ainda pela manhã. À tarde com temporal e à noite também deve ser chuvosa. A fonte é o Clima Tempo. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Imposto de Renda 2025, o prazo para a declaração começa na segunda-feira. Exportações de ovos brasileiros disparam em meio à crise de gripe aviária nos Estados Unidos. Projeto de emendas prevê orçamento secreto 3.0 e desafia o Supremo Tribunal Federal. Operação prende 7 suspeitos de aplicar mais de 60 golpes com diárias em falsas pousadas de Pirinópolis. Polícia encontra mais de 100 vídeos de abuso infantil durante operação em Goiás. Chuva forte com granizo atinge Goiânia e região metropolitana, causa estragos. Goiânia tem 4.000 casos de dengue em 2025 e 14 mortes por complicações da doença são apuradas. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38, uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, considerado a inflação oficial do país, mostra que os preços subiram 1,31% em fevereiro, conforme dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Esse foi o maior patamar do IPCA para um mês de fevereiro desde 2003, há 22 anos, e o maior patamar do IPCA desde março de 2022, quando os preços subiram 1,62%. O resultado representa uma forte aceleração da inflação em relação a janeiro, quando a alta foi de 0,16%. Com isso, no acumulado do ano, no primeiro bimestre, o IPCA acumula uma alta de 1,47%. Já no acumulado em 12 meses, a inflação registra um avanço de 5,06%, maior nível desde setembro de 2023, quando o acumulado foi de 5,19%. O número está acima do teto da meta do Banco Central do Brasil, que é de 3% para a inflação anual, e será considerada cumprida se ficar em um intervalo entre 1,50% e 4,50%. Em fevereiro de 2024, o IPCA teve uma alta de 0,83%. A inflação de fevereiro veio em linha com as expectativas do mercado financeiro, que eram de uma alta de, em média, 1,30% no mês. Uma das principais ferramentas que agiliza a entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física, a declaração pré-preenchida, atrasará este ano. O documento que traz as informações do contribuinte apuradas pelo fisco só estará disponível a partir do dia 1º de abril. Este ano, o prazo de entrega da declaração começa na próxima segunda-feira, às 8 da manhã, e termina no dia 30 de maio, às 23h59. O fisco espera receber 46 milhões e 200 mil declarações, quase 3 milhões a mais do que as 43 milhões 212 mil declarações entregues em 2024. Nos últimos anos, a declaração pré-preenchida estava disponível por volta do dia 15 de março, no primeiro dia da entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física. Segundo o subsecretário de Gestão Corporativa da Receita, Juliano Brito, fatores internos, inclusive a greve na Receita Federal, provocaram um atraso em 2 semanas. 6h41 e o Brasil deve sentir os efeitos das tarifas aplicadas por Donald Trump. Vamos saber de que forma com Norberto Notari.
Tarifas de importação aplicadas sobre aço e alumínio que entraram em vigor nesta quarta devem impactar México, Canadá e o Brasil. As taxas foram anunciadas há um mês pelo presidente norte-americano Donald Trump e têm como objetivo fortalecer o empresário local. Independente das alternativas que possam ser buscadas, não fica dúvidas por parte dos analistas de que o Brasil sentirá os efeitos. E aí entra principalmente o setor da siderurgia, que deve observar uma redução nas exportações, como detalha o economista Adalmir Marchetti. Para quem exporta principalmente aço, isso vai ter um peso maior, mas para a economia toda, né, o impacto vai ser reduzido. O que pode acontecer são as repercussões que a imposição das tarifas nos Estados Unidos e em vários países do mundo, né, terão sobre a economia mundial. A economia mundial entra em recessão, provavelmente os preços das commodities vão cair, as exportações brasileiras como um todo, daí sim serão afetadas. O professor de economia destaca a importância de uma negociação rápida por parte do governo brasileiro para evitar o impacto de novas tarifas. Bom, o papel do governo brasileiro inicialmente vai ser negociar com os Estados Unidos. O Trump já anunciou a imposição de novas tarifas, daí ampliando, né, o número de setores que vão ser atingidos, né? O governo americano, Estados Unidos, né, passará a cobrar tarifas iguais que os países ao qual ele comercializa, né, cobra em relação aos produtos americanos, né, e o Brasil cobra tarifas maiores do que os Estados Unidos cobram do Brasil. Então, isso, digamos, é necessário que o governo brasileiro, né, estabeleça uma negociação com o governo norte-americano. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Natal. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43. Adversários nas duas últimas eleições, o senador Vanderlan Cardoso parece ter pacificado de vez a relação com o governador Ronaldo Caiado e com o vice-governador Daniel Vilela. Em entrevista, o parlamentar afirmou que a sua prioridade atual é a reeleição ao Senado Federal e avalia que no momento a tendência é apoiar a futura reeleição do MDBista. Apesar de ter demonstrado ânimo com a lembrança de seu nome nas pesquisas de intenção de voto ao governo, Vanderlan reforçou que o projeto é a reeleição para o Senado. E apesar de destacar que não há decisão tomada, existe a tendência em apoiar Daniel Vilela em 2026. Há também no radar o interesse em prestigiar o lançamento da pré-candidatura de Caiado à presidência da República, a quem rende elogios. O governador estará como parte da cúpula do União Brasil e outras lideranças da direita brasileira em Salvador no mês de abril, para dar início ao seu projeto de olho no Palácio do Planalto em 2026. Vanderlan citou elogios ao futuro pré-candidato a presidente da República. Todos os programas que o governador tem colocado como prioridade, principalmente a segurança e a ação social, têm tido um respaldo muito grande, uma aprovação muito grande. E o médico legista morreu carbonizado após bater um carro de luxo contra uma árvore na BR-060 em Anápolis na noite desta terça-feira. O veículo, um Volvo, pegou fogo na sequência. No momento do acidente, segundo os bombeiros, chovia muito na rodovia. Alberto Faria, que trabalhava no Instituto Médico Legal de Anápolis, estava sozinho no carro. Em decorrência do acidente, a rodovia teve o trânsito interditado por alguns minutos no trecho que liga Anápolis a Brasília. A colisão fatal aconteceu a menos de 3 quilômetros do posto da Polícia Rodoviária Federal. 6h45 e Goiânia tem 4.000 casos de dengue somente este ano e 14 mortes por complicações da doença são apuradas. Vamos saber dos detalhes com José Bonfim. Mais de 4.000 casos de dengue foram confirmados em Goiânia em 2025. 14 mortes por complicações da doença estão sendo investigadas. Segundo o secretário municipal de saúde, Luiz Pelizer, o cenário é preocupante porque há uma tendência de alta de casos. Na capital, o sorotipo 2 da dengue é o mais prevalente. Para o secretário, a medida mais eficaz no combate à doença neste momento é a eliminação de focos do mosquito transmissor Aedes aegypti. Nesses 2 primeiros meses, nos 18 mutirões, nós já retiramos 72 mil toneladas das ruas e 11 mil pneus também foram retirados, além de 72 mil toneladas de entulho. As nossas orientações são de que as políticas preventivas da dengue, principalmente a higiene da sua casa, com a eliminação de focos de água parada,
são as mais efetivas, visto que a dengue não tem um tratamento específico e o tratamento é baseado em hidratação, controle de sintomas e repouso. As medidas preventivas de eliminar os focos de contaminação dentro do seu domicílio e na sua rua são as primordiais desse momento. Ainda conforme o secretário Luiz Pellizer, as unidades de saúde receberam reforço de infraestrutura e insumos para dar suporte a pacientes. 5 novas salas de hidratação foram montadas, além da capacitação de servidores para tratamento de dengue. De 2025 e foram encontrados mais de 12 mil focos de mosquito da dengue. A nossa rede já está composta por mais de 72 medicamentos, além da distribuição de soro e demais insumos. Numa situação de alta do número de casos, isso pode resultar também numa pressão maior de leitos e tudo mais? Bom, um dia a gente trabalha para que isso não ocorra. Entre os casos suspeitos de dengue em Goiânia, a maior incidência está em bairros da região noroeste da cidade. José Bonfim, CBN, Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora, 6h47. Não é à toa que o Grêmio é conhecido como imortal. Em um jogo emocionante, muito equilibrado, o tricolor venceu o Atlético nos pênaltis. Depois de um empate por 3-3 no estádio Joaquim, Portugal, na noite dessa quarta-feira, avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Com um jogador a menos e ajudado por uma falha incrível do goleiro da equipe mineira, o time gaúcho avança no torneio nacional em uma noite em que Gabriel Grandô, substituto de Thiago Volpi, pegou uma penalidade e saiu como herói e colocou o imortal na próxima fase do torneio nacional. Olha, acabou a Conmebol Libertadores para o Corinthians. Depois de uma dura derrota por 3-0 no Equador para o Barcelona de Guayaquil, o Timão lutou muito na Neoquímica Arena, construiu uma vitória por 2-0, mas não conseguiu um terceiro gol, que levaria a decisão para os pênaltis. O Timão abriu o placar com Félix Torres ainda na primeira etapa. No segundo tempo, fez o segundo gol com Carrilho, num lance que chegou a ser anulado, mas que foi validado pelo VAR. Eliminado, o Timão agora jogará a Sul-Americana. E o Flamengo venceu o Fluminense por 2-1 e largou na frente pelo título do Carioca nesta quarta-feira no Maracanã. O rubro-negro abriu o placar cedo com Wesley e viu a equipe tricolor tomar conta do jogo em seguida. O gol não veio e no segundo tempo o Flamengo ampliou com Juninho. No fim da partida, Keno liderou a reação com um bonito gol de cabeça que recolocou a sua equipe no páreo. A partida decisiva será realizada neste domingo, novamente no Maracanã, e o Flamengo terá a vantagem do empate. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h49, sem novidades, os preços da soja seguiram firmes no mercado brasileiro nesta quarta-feira. Poucos negócios foram registrados. A Bolsa de Chicago caiu e os prêmios recuaram, mas a indústria segue pagando alto. Ainda assim, os produtores estão reticentes em negociar, cadenciando as vendas. Na semana passada, o ritmo de comercialização foi bom. No geral, os preços tiveram uma tendência negativa no dia, mas as ofertas de compra da indústria garantiram a firmeza. Vamos então aos preços da saca de soja, 60 quilos no fechamento do mercado nesta quarta-feira no Porto de Rio Grande. Caiu de 135 para 133,50 em Cascavel, no Paraná. Subiu de 127 para 128 reais. No Porto de Paranaguá, também no Paraná, caiu de 135 para 133 reais. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, caiu de 115 para 114 reais. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, caiu de 119 para 117 reais. E finalmente aqui em Rio Verde, Goiás, caiu de 113 para 111 reais. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a terça-feira em baixa. O mercado sentiu a pressão exercida pela intensificação da guerra comercial deflagrada pelo governo Trump. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Eu uso o satélite e o sistema Starlink. Não depende de antenas sobre o território brasileiro. Exatamente por isso eu tenho alternativas. Eu tenho fibra ótica que vem pelos postes e tenho esse que vem do céu, do Elon Musk. Estou dizendo isso porque isso é necessidade do mundo moderno, do novo mundo digital. Lá no passado, eu já contei para vocês, que eu ouvia diariamente a BBC, a Voz da América e a Rádio de Havana,
que transmitia música do Cassino de Havana, rumbas e mambos, né? Eu não dependia de licença de ninguém para escutar essas estações. Também vinham pelo ar, em ondas curtas, e entravam aqui no rádio. E não tinha que pedir licença para ninguém, nem a Voz da América, nem a BBC, nem a Rádio de Havana precisava ter representante aqui no Brasil para eu assistir, para todos nós assistirmos. Pois eu estou falando isso porque agora o ministro Alexandre de Moraes, numa aula inaugural na Fundação Getúlio Vargas, ele disse que o discurso que o Elon Musk está fazendo é uma questão de soberania, porque as big techs precisam das nossas antenas e dos nossos sistemas de comunicação. Mas tem a Starlink, que pretende colocar satélites no mundo todo e não vai precisar de antenas de nenhum outro país. Não adianta cortar a antena. É um jogo de conquista do poder. Tem que haver uma reação forte agora, porque vai ser muito difícil conter depois. Eu não entendo, né? Porque no passado não se bloqueava a onda curta de rádio. Agora quer se bloquear um sinal que vem de satélite. Assim como vinha de antenas na Europa, nos Estados Unidos, na ilha de Cuba, né? Chegava aqui, é a mesma coisa, né? É a liberdade de a gente sintonizar o que quiser. É a liberdade de expressão no sentido inverso. Assim como a gente tem a liberdade constitucional de expressão, vedado o anonimato, a gente pode publicar tudo que a gente faz e diz, né? Eu posso usar o mesmo sistema de satélite para ser visto em Portugal, na Espanha, na França, na China, nisso que eu estou falando agora. Assim eu posso ouvir. Mas tem gente que quer tutelar isso. Nós somos tutores. Nós é que decidimos, eu sou o seu paizinho, que eu decido o que você pode ouvir, pode ver, pode ler. Como assim? Está escrito na Constituição brasileira e nas constituições dos países democráticos. Artigo 220, na Constituição brasileira. É vedado todo e qualquer tipo de censura. Artística, política, intelectual. Está lá escrito. Está lá escrito também no mesmo artigo, né? A lei não conterá nenhuma restrição à liberdade de informação. Então, não dá para entender isso, né? Não é uma questão de soberania, é uma questão de liberdade, que tem que ser preservada, respeitada. Não apenas porque está na Constituição, mas porque está na lei natural. Por falar em soberania, o presidente Lula disse que estava botando uma mulher bonita no Ministério de Relações Institucionais para aproximar o Poder Executivo, onde ela vai trabalhar, com o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, para defender a soberania e o bem-estar da população. Quando ele fala em soberania, eu penso logo na CPI das ONGs da Amazônia, que descobriu agressões à soberania que a gente pensa que são fantásticas. Ou seja, fantástico significa algo que é impregnado de fantasia, não é real, né? Quando eu penso em soberania, eu penso no território do Rio de Janeiro, que não é mais do Estado brasileiro, está nas mãos do narcotráfico. Eu penso no perigo para a soberania brasileira das reservas indígenas feitas na fronteira com a Venezuela, por exemplo. E também a soberania nacional é exercida pela capacidade de os brasileiros terem o direito à segurança pública a ponto de poderem circular livremente nas ruas. Essa é a soberania do povo. O Estado tem o dever de cuidar disso porque recebe impostos para cuidar disso. E está na Constituição que segurança pública é dever do Estado e direito de todos. Isso é uma questão de soberania também. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora às 7h03, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. A minuta do projeto de resolução do Congresso Nacional sobre as emendas parlamentares prevê a criação de uma secretaria na Comissão Mista de Orçamento, com poderes de definir a política e critérios para a divulgação de dados, publicações e informações orçamentárias. Técnicos do Legislativo já chamam a manobra de orçamento secreto 3.0 diante da prerrogativa do órgão sobre a transparência do colegiado. Além disso, o texto preliminar cria indiretamente emendas dos líderes dos partidos. A
pasta a ser criada foi batizada de Secretaria Especial do Orçamento Público. Ela funcionaria permanentemente como assessoria de comissão mista de orçamento do Congresso. O texto final ainda não foi protocolado oficialmente, mas há a previsão de ser votado no Congresso nesta quinta-feira. Ele visa encerrar uma disputa entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal, que determinou a adoção de critérios de transparência sobre as emendas parlamentares, principalmente as de comissões de bancada estaduais. A criação da secretaria gerou um ponto de tensão entre os deputados que temem perder poder para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eles avaliam que o senador que acumula o posto de presidente do Congresso poderia acabar indicando os presidentes desses órgãos. As exportações brasileiras de ovos, incluindo produtos frescos e processados, aumentaram 57% em fevereiro. Foi o que informou a Associação Brasileira de Proteína Animal nesta quarta-feira, citando maior demanda dos Estados Unidos. Os preços dos ovos atingiram um recorde nos Estados Unidos em meio a surtos da gripe aviária, forçando o país a recorrer a importações e beneficiando fornecedores do Brasil, que também é o maior exportador de carne de frango do mundo. No total, 2.527 toneladas de ovos brasileiros foram embarcadas no segundo mês do ano, em comparação com 1.604 no mesmo período em 2024. Os embarques brasileiros de ovos totalizaram 4.936.000 dólares em valor, 63,2% a mais do que em fevereiro do ano passado. 7,5 fusão de companhias aéreas podem aumentar o preço das passagens. Vamos saber quais são essas companhias e quais as consequências dessa fusão com Breno Zonta. Possível fusão entre as companhias aéreas Gol e Azul tem preocupado analistas quanto ao impacto que ela pode representar para o mercado de aviação e principalmente para o consumidor. Se aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, a operação deve promover uma elevada concentração de mercado em pelo menos 12 estados do Brasil. Só no estado de São Paulo, esse controle poderia ser de até 43%, e no aeroporto de Congonhas, que fica na capital, quase 60%. Mas esse não é o único problema. A situação é muito preocupante no estado de Goiás, que concentraria 69% dos voos domésticos em uma única empresa. O economista José Roberto Afonso, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, aponta para o risco de tarifas mais caras e menos opções de voo para o consumidor. Se eu tenho menos companhias ofertando passagens, é mais fácil para essas poucas companhias fixarem preços e até preços mais elevados. Como se você chegasse numa feira, você vai comprar batata e onde antes tinha 3 barraquinhas, só vai ter 2. Você não tem a opção de procurar do lado a um preço mais baixo ou uma batata de melhor qualidade. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, em todo o país, 6 de cada 10 voos do mercado doméstico nacional ficariam concentrados com a nova empresa. O economista afirma que as empresas buscam a fusão como saída para uma crise de endividamento, mas ele desconfia de que essa seja a solução. Ele sugere, na verdade, ampliar o mercado para novas empresas e aumentar a concorrência. Então esse problema é um problema empresarial, é um problema financeiro. O problema para os brasileiros é mais aviões no ar, mais oferta de passagens e menores preços, a possibilidade de viajar mais. Nós temos que focar nisso. Por isso que essa fusão me parece muito mais próximo de uma confusão. Confunde problemas financeiros com problemas operacionais. A aviação brasileira está bem, tem um potencial enorme para expandir e a fusão vai contra essa expansão. José Roberto também alerta que esse tipo de fusão costuma gerar sobreposição de rotas. Ele afirma que é fundamental saber se o número de assentos será mantido ou se aviões mais cheios podem significar preços mais altos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08 agora. 7 pessoas foram presas nesta quarta-feira suspeitas de aplicar mais de 60 golpes em um esquema de fraudes no pagamento antecipado de diárias para falsas pousadas em Pirenópolis. A cidade é um dos principais destinos turísticos de Goiás. Os mandados de prisão temporária foram cumpridos em Goiânia em uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal com o apoio da Polícia Civil de Goiás. Inicialmente, a corporação informou que 8 pessoas tinham sido presas. Depois, atualizou que, na verdade, 7 pessoas foram presas e uma está foragida.
Segundo a polícia, os envolvidos montavam os perfis falsos nas redes sociais e atraíam hóspedes. As investigações apontam que os suspeitos já participaram de diversos crimes de estelionato no Distrito Federal entre 2023 e 2024. Entre as vítimas estão 5 moradores da cidade de Braslândia. Além das prisões, também foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. Ao todo, a operação envolveu 56 policiais. Farmácias terão que informar como dados solicitados a clientes para dar descontos são armazenados. Quem vai trazer os detalhes dessa nova política é Débora Marques. Algumas farmácias oferecem descontos em medicamentos mediante o fornecimento do CPF dos clientes. No entanto, o Procon Goiás começou a notificar esses estabelecimentos para entender como esses dados pessoais são armazenados. As notificações já foram enviadas à farmácia em Goiânia e Anápolis, na região central de Goiás. O Procon Goiás explica que os estabelecimentos precisam esclarecer a exigência do número do CPF como condição para a concessão de descontos. No prazo de 20 dias úteis, as farmácias devem informar como os dados dos consumidores são armazenados, por quanto tempo e quais medidas de segurança são adotadas para garantir a confidencialidade das informações. O superintendente do Procon Goiás, Marco Palmerston, destaca que os estabelecimentos precisam explicar de que forma os consumidores terão conhecimento sobre a finalidade da coleta de dados pessoais. O consumidor tem direito de saber o porquê que a farmácia está pedindo aquele CPF. Se ele está pedindo aquele CPF para poder vender para alguém, se ele está pedindo aquele CPF porque o laboratório pede o CPF para poder dar desconto em determinados medicamentos. Então, foi esse intuito que o Procon Goiás agiu em cima dessas grandes redes de farmácia. Existe uma política para essa coleta de dados? Como esses dados são armazenados? Existe uma proteção para que esses dados eles não sejam vazados, para que não caia na mão de um hacker, não caia na mão de uma pessoa de má índole que use esses dados numa falsificação, use esses dados para abrir um empréstimo, para dar um golpe. Entre as exigências, caso a farmácia tenha um programa de benefícios e descontos, ela deve informar os valores dos medicamentos, tanto para quem fornece os dados quanto para quem não fornece. Segundo o superintendente Marco Palmerston, desta forma, o cliente pode avaliar se realmente há vantagem em compartilhar as informações para obter descontos. Todos os medicamentos e utensílios daquela farmácia, existe uma política de desconto somente dando o CPF. Outra coisa, existem farmácias que dão desconto com plano de saúde menor, o outro plano de saúde B, o desconto é maior, o CPF é diferente. Nós pedimos também uma lista dos medicamentos, de preço de entrada e do preço de saída desses medicamentos, para a gente entender qual que é o preço desses remédios, se ele tem um desconto ou não com o CPF. Então, nós estamos fazendo esse levantamento para entender se realmente é uma política da farmácia pedir o CPF e dar um desconto, ou se essa farmácia, como existem indícios de que alguns grupos farmacêuticos vendem esse mailing até para outras empresas. Além disso, as farmácias precisam seguir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no que diz a respeito à coleta, armazenamento e tratamento dos dados dos consumidores. Débora Marques, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h12 agora. Após declarar intenção de concorrer à presidência da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, Ronaldo Fenômeno anunciou publicamente a retirada da sua candidatura. Por meio das redes sociais, o ex-jogador revelou ter recebido negativa de reunião de 23 das 27 federações nacionais de futebol. Além da negativa das federações, um conflito de interesse também foi entrave para a candidatura de Ronaldo à CBF. O ex-jogador tem 27,5 milhões de reais para receber do Cruzeiro por ano, até 2035, pela venda do clube, o que reforça a vinculação dele com a Raposa. O elo entre o time mineiro e o ex-atleta é um empecilho para as aspirações políticas do ex-craque do futebol brasileiro. O total da negociação foi de 302 milhões de reais. Apesar da intenção de se candidatar à presidência da entidade máxima do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno ficou impossibilitado pela cláusula de barreira. A CBF exige o apoio de pelo menos 4 federações, além de 4 clubes, para registrar oficialmente uma candidatura. João Fonseca está nas oitavas de final do Challenger de Phoenix. O brasileiro avançou nesta quarta-feira ao vencer o russo Pavel Kotov em um jogo de estreia do torneio realizado nos Estados Unidos por 2 sets a 0 com parciais de 6-2 e 6-4.
Atual número 80 do mundo, João Fonseca chegou a pedir atendimento no segundo set do duelo contra Kotov. Ele sentiu um incômodo na coxa, mas se manteve na partida. O brasileiro terá agora como adversário o alemão Jan Lunard Struff, que ocupa a 46ª posição do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais, a ATP. O jogo está marcado para esta quinta-feira em horário ainda a ser definido. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h13. O mercado físico do boi gordo se deparou com preços acomodados em grande parte do país nessa quarta-feira, com alguns estados ainda operando com preços em queda. Segundo o consultor de safras e mercado Fernando Henrique Iglesias, as escalas de abate permanecem encurtadas, o que deve limitar quedas mais agressivas de preço no curto prazo. As exportações permanecem em alto nível e são um outro importante limitador para quedas mais contundentes de cotações. Há potencial para que o país estabeleça um novo recorde de embarques no decorrer de 2025. Vamos então à média do preço da arroba do boi gordo a prazo no fechamento do mercado nesta quarta-feira. Em São Paulo, ele foi de R$ 309,08 para R$ 310,75. Em Goiás, permaneceu estável a R$ 290,18. Já em Minas Gerais, houve queda de R$ 294,71 contra R$ 307 do preço anteriormente registrado. Em Mato Grosso do Sul, a arroba foi comercializada a R$ 293,30 e já no Mato Grosso, R$ 298,50. O atacado ainda apresenta preços firmes. Iglesias indica que o viés segue sendo de alta dos preços no curto prazo, em linha com o bom escoamento da carne durante a primeira quinzena do mês. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h15, o governo federal lançou nesta quarta-feira o programa Crédito do Trabalhador na Carteira Digital de Trabalho, que promete facilitar e baratear os juros do empréstimo consignado a trabalhadores registrados com carteira assinada. Assinada pelo presidente Lula em evento no Palácio do Planalto, a medida provisória que cria o sistema de crédito foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Em até 4 meses, o texto precisará ser aprovado pelo Congresso Nacional para se transformar em lei federal e seguir valendo. Ao todo, mais de 47 milhões de trabalhadores poderão ser beneficiados com o novo programa, que abrange empregados CLT em geral, incluindo empregados domésticos, trabalhadores rurais e contratados por microempreendedores individuais, desde que formalizados. O programa permitirá o acesso de mais de 80 bancos e instituições financeiras ao perfil de trabalhadores com carteira assinada através do e-Social, sistema eletrônico obrigatório que unifica informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais de empregadores e empregados de todo o país. Na prática, o novo consignado entra em vigor no próximo dia 21 de março, por meio da página da Carteira de Trabalho Digital na internet e em aplicativos de celulares. Os principais pontos do sistema de crédito podem ser conferidos no site. Congresso vota nesta quinta-feira acordo com o STF sobre emendas parlamentares. Quem traz o detalhe os detalhes dessa votação é Yuri Hudson. O Congresso Nacional deve realizar nesta quinta-feira uma sessão conjunta para oficializar o acordo que liberou o pagamento das emendas parlamentares suspensas. Nesta quarta-feira, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, se reuniu com a ministra Gleisi Hoffmann de Relações Institucionais do Governo para acertar alguns pontos da matéria. Esse projeto, já aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, busca garantir maior transparência e rastreabilidade na destinação das emendas parlamentares. O presidente Davi Alcolumbre afirmou que a sessão terá apenas esse tema na pauta. Como se trata de um acordo, de um entendimento construído, ela terá a sua convocação como item único da pauta, para aperfeiçoarmos o projeto de resolução do Congresso Nacional número 001 de 2006, com os entendimentos construídos com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, com o Supremo Tribunal Federal e com o Poder Executivo. O projeto foi construído a partir de um acordo entre governo federal e Congresso Nacional e validado pelo Supremo Tribunal Federal.
O líder do Planalto no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, destacou que essa negociação foi conduzida de forma conjunta. Isso aí é objeto do que está sendo tratado pela Casa Civil do Governo, Secretaria de Relações Institucionais e o Ministério do Planejamento. Virá um ofício para o relator do orçamento com os ajustes. Apesar desse avanço, finalmente destravando as emendas parlamentares, o relator do orçamento, o senador Ângelo Coronel, ressalta que ainda serão necessários alguns ajustes antes da votação final da peça orçamentária. O governo mandou algumas reivindicações, algumas alterações. Nossa equipe vai se debruçar hoje e amanhã para ver de que maneira inserir no orçamento, porque os valores não podem ser mudados, o que pode ser é cortado de um lado para poder colocar em outro lado. Com a votação desse acordo, na próxima semana o Congresso Nacional pode analisar o orçamento de 2025, que deveria ter sido votado no fim do ano passado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 7h19, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, hoje 13 de março do ano de 2025. No próximo bloco, espaço, claro, para as nossas notícias locais, para sua participação no nosso quadro A Voz do Cidadão. 996236881 é o nosso WhatsApp que já está disponível para você mandar aí a sua reclamação, a sua sugestão, observação, enfim, com relação aos problemas que você enfrenta na sua rua, aí no seu bairro, na sua comunidade. E também, claro, os elogios aí para aqueles que atenderam as suas solicitações. Já já a gente volta, logo após o intervalo comercial, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale, edição desta quinta-feira, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios informou, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, que vai recorrer da decisão que absolveu a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e os ex-deputados distritais Cristiano Araújo, Júlio César Ribeiro e Bispo Renato, acusados de corrupção passiva no âmbito da Operação Dracon, deflagrada em 2019. A sentença de primeiro grau é de terça-feira. Vale lembrar que o caso apurava a suposta negociação de propina para a indicação de emendas parlamentares que beneficiariam empresas privadas em 2015 e 2016. No período, Celina era deputada distrital e então presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O MPDFT acusou ela e os outros ex-deputados de negociarem propina para destinação de recurso para o pagamento de empresas que faziam obras de manutenção em escolas públicas, bem como prestadoras de serviço de fornecimento de leitos de UTI. 7h29, Brasil é o país que mais evita desperdício de alimentos em casa. Essa boa notícia, quem nos traz é Priscila Mendes. O Brasil tem se destacado mundialmente quando o assunto é evitar o desperdício de alimentos dentro de casa. Um estudo do Índice de Desperdício de Alimentos do Programa das Nações Unidas revelou que os brasileiros estão entre os que mais aproveitam os alimentos no ambiente doméstico. Os resultados compararam o comportamento do brasileiro sobre o tema com países da América do Norte, da Europa e da Ásia e fez com que o Brasil ficasse em primeiro lugar no ranking entre os 15 países. Allen Júnior, especialista em sustentabilidade e responsabilidade social corporativa e administrador registrado no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala da importância da separação e reciclagem de resíduos e a prática efetiva dessa ação no Brasil. Elas são um fator essencial para a preservação do meio ambiente, porque ela ajuda a reduzir o nível de poluição, economiza recursos naturais e faz prolongar a vida útil, principalmente dos aterros sanitários. E um dado interessante é que no Brasil, apesar de 90% da população reconhecer a importância dessa prática, apenas 68% realmente a adotam no seu dia a dia. Ou seja, as pessoas têm consciência disso, mas quais são as ações que a gente vem tomando na prática mesmo em relação ao tema? E isso, tende a tornar a reciclagem uma ação mais presente na rotina dos brasileiros. Para o especialista em sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, ações práticas podem ser realizadas no dia a dia para evitar o desperdício de alimentos, além da separação e reciclagem do lixo.
aproveitar, né, de forma integral os alimentos, utilizando as cascas, talos, folhas, né? Tem muitas receitas aí na internet que explicam, né, como que a gente pode fazer esse aproveitamento. E o outro ponto é a parte da separação e reciclagem de lixo, né? É o separar corretamente resíduos recicláveis e resíduos orgânicos. E não menos importante é reduzir o consumo de materiais descartáveis e ajuda aí também nesse processo de reciclagem do material que a gente descarta. Apesar do bom desempenho no âmbito doméstico, o Brasil ainda enfrenta desafios no desperdício ao longo da cadeia produtiva, desde a colheita, transporte e comercialização de alimentos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, 7h31, a gente chega trazendo para você, então, as notícias locais aqui de Mineiros e região. Por parte do Corpo de Bombeiros, nessas últimas 24 horas, foram atendidas um total de 13 ocorrências. Entre elas, tiveram 3 ações preventivas, 4 ações de resgate em acidentes de trânsito, 2 ações de resgate a quedas da própria altura, 2 ações de resgate em emergências clínicas e 2 buscas e salvamentos, né? Então, essas foram as ocorrências registradas, porém, não teve nenhuma delas que mereceu maior destaque, de acordo com o Corpo de Bombeiros, né? Todas foram tranquilas, segundo aqui o boletim dessas últimas 24 horas.